Vamos agora para a próxima parte do curso, que consiste nas normas de compatibilidade eletromagnética. Então, as normas americanas, né, são determinadas pela Federal Communications Commission, né, a FCC. Então, na Federal Communications Commission tem lá o FCC Title 47, né, o Title 47, parte 15, que fala sobre compatibilidade, né. Então, tem algumas definições, né, a faixa de frequência de rádio vai de 9 kHz a 3.000 GHz, né, uma faixa bem ampla. Mas o foco aqui é em equipamentos ou sistemas digitais que emitem energia eletromagnética na faixa de frequência de rádio, então está aqui nessa faixa, né, de forma não intencional. Além disso, né, tem aqui a divisão em classes, né, classe A, que é o uso comercial ou industrial, e classe B, o uso residencial. Tem alguns exemplos desses equipamentos, né, que vão ter que obedecer as normas de compatibilidade, né, que são equipamentos aí típicos que produzem energia eletromagnética de forma não intencional, fontes chaveadas, computadores pessoais aí, né? Qualquer sistema digital aí vai ter uma produção não intencional de energia eletromagnética. A classe B, ela é mais rigorosa que a classe A. Né? Então o ambiente residencial aqui ele é mais rigoroso do que o ambiente industrial. Tem algumas razões, né? Talvez intuitivamente a gente esperasse que na indústria tivesse um rigor maior com a emissão, mas é o contrário, né? Os equipamentos para uso residencial tem maior rigor na norma. O que é maior rigor? Os gabaritos, né, ou vamos dizer, os limites para serem respeitados no uso residencial são mais rigorosos, né, são mais difíceis de serem respeitados. Porque uma das razões é no ambiente residencial ele é geralmente menor do que o ambiente industrial. Então os equipamentos são mais próximos uns dos outros. Né? Outra justificativa, né, não sei se está muito correta, mas que é suposto que as indústrias elas teriam recursos para poder resolver os problemas de compatibilidade, né? Elas têm mais recursos que uma pessoa comum. A FCC ela faz testes aleatórios, né? Não tem como, é inviável pegar cada equipamento eletroeletrônico e fazer um teste de compatibilidade, né? Os testes são caríssimos, né? Requer muito recurso, um pessoal especializado, então não tem como pegar cada produto que saiu da linha e testar ele para ver se ele está de acordo com as normas. Né? Então são feitos testes aleatórios para garantir, né, a aplicação da lei. Né? Então vamos lá para FCC título 47, parte 15, né, subparte B. O que é isso? Né? São os limites para emissões conduzidas. Então começando aqui pela classe A, classe comercial e industrial. Vamos entender o que está escrito nessa tabela, né? Então está aqui na faixa de frequência de 0,15 a 0,5 MHz, né, que seria 150 kHz até 500 kHz. Vou marcar aqui. Então, para esta faixa de frequência, o limite da norma é 8.912,5 microvolts. Isso para medição quase pico. Entre parênteses está a medição average, né, ou média, que seria 1.995 microvolts. Vou explicar o que é cada coisa. Notem o seguinte, aqui à direita está calculado o valor em dB. É a mesma coisa, mas está em dB. Então, o limite da norma é 79 dB microvolt na medição quase pico e 66 na medição da média. Eu não vou explicar o que é medição quase pico e média agora, né, exatamente. A gente vai ver isso mais para frente no curso. Mas o que eu posso dizer é que é uma medição padrão que está entre a média e o pico. E aqui, aqui realmente é a média. Então a tendência é que, obviamente, a média seja menor que o quase pico. Né? O quase pico ele tem uma forma bem específica de fazer a medição, vai ser apresentado, mas ele é próximo do valor de pico. Então essa primeira linha que eu comentei aqui agora, ela está representada aqui no gráfico.
em dB microvolt, né, no gráfico. Então, 79, então tá aqui o limite, olha. O limite aqui 79 até os 500 kHz, como foi falado. Não pode passar disso aqui, né, no teste. O teste, então, ele tem todo um procedimento para ser realizado. A gente vai conversar sobre o teste também mais para frente, né? Tem um equipamento que está escrito aqui, ó, Measured with LISN, né? Então, está indicado aqui que tem que ser medido com o LISN, né? Que é Line Impedance Stabilization Network. É um equipamento que faz parte do protocolo de medição, de emissão conduzida. Vai ser falado, vai ser apresentado com detalhes mais para frente, mas aí, dada essa medição, então o limite, né, medido com o LISN tem que ser, no máximo aqui, né, 79 dB microvolt para medição quase pico, e aqui, como está escrito dentro do parênteses, 66 quando é medido com a média. Né? Que medição é essa? É a medição seguindo o protocolo e no analisador de espectro, né? Então o analisador de espectro vai ter lá a opção de medir com média ou quase pico. Daí a próxima linha da tabela, que está aqui, de 0,5 a 30 MHz, né? Então de 500 kHz a 30 MHz, o limite é diferente, né? Ele tem um limite mais rigoroso, olha. Passa de 8.912,5 para 4.467 microvolts na medição quase pico e 1.000 microvolts na medição média, né? 1.000 microvolts é 1 milivolt. Você vê que 1 milivolt é pouca tensão, né? São limites aí que exigem muita habilidade dos engenheiros eletrônicos, né, que vão fazer o projeto. Em dB microvolt, então, seria 73. Notem a pequena diferença, né, de 79 para 73. A diferença no valor absoluto é a metade aqui, né, vai de 9.000 para 4.500 aproximadamente. Isso traduzido em dB são 6 dB. Então a representação em dB ela é mais apropriada mesmo, né? Então aqui está 73 dB microvolt, que é o que está escrito aqui nessa barra, né? Essa linha aqui é o limite do quase pico, 73. E aqui é o limite de 60, que é a medição em média. Uma pergunta que pode surgir mas qual o limite que eu tenho que atender? Eu posso atender qualquer um deles, ou o quase pico ou a média? Não, os dois limites têm que ser atendidos. Pegando o dispositivo e medindo o quase pico, a medição quase pico não pode ultrapassar os limites que estão aqui, e realizando o teste com a média não pode ultrapassar o limite da média. Então, ambos os limites têm que ser atendidos simultaneamente. Agora vamos falar do classe B residencial. Ele tem uma forma um pouco diferente. Então, classe B residencial, primeira linha de 0,15 MHz até 0,5 MHz, né? Ele vai descer numa reta aqui, né? Então, uma reta inclinada. Ele vai de 1995 microvolts quase pico para 631 microvolts, né? Estou falando aqui desses números, ó, 631 microvolts é quase pico, então é de 66 para 56 dB microvolt, né? Então, de 66 que está aqui para 56, tem essa linha, né? Não pode ultrapassar essa linha descendo. Continuando só no quase pico por enquanto, né? De 0,5 a 5 MHz, tem que respeitar o limite de 56, então é uma linha horizontal. E finalmente, de 5 a 30 MHz, tem aqui o limite, né? Então fica essa forma aqui geométrica um pouco diferente, né? Mas a medição não pode ultrapassar esse limite, né? A medição quase pico. Já na medição da média, né, é só olhar os valores aqui, de 56 para 46, mantém 46, depois vai para 50, isso nas frequências, né, 150 kg, 500 kHz, 5 MB e 30 MB. A figura é essa então, né? Lembrando que no eixo Y é dB microvolt, medido no LISN, e com o analisador de espectro. Então tá aqui a figura. Então tá aqui um exemplo, né, de medição. Aqui está o nível em dB microvolt, que seria medido pelo analisador de espectro. Então estamos aqui com um exemplo. Nota o seguinte, a figura azul aqui é a medição quase pico. Está aqui uma medição de ruído, né? Então tá aqui, ela vem, notem que esse ponto aqui ultrapassou o limite da norma, esse ponto aqui também chegou e bateu aqui no limite, e o restante do espectro está de acordo. Já em verde também aqui ultrapassou o limite, que é o
que é o rosa, né? Em vermelho é o limite quase pico e em rosa é o limite em média, né? Então tá escrito aqui, ó, quase pico em média. A medição em azul, então, você tem que analisar a medição em azul em relação ao limite vermelho e a medição aqui em verde em relação ao limite rosa. Então o verde, notem que ele ultrapassa aqui o rosa, né? Então, ultrapassou a medição em média, passou o limite aqui, só nesse ponto. Então notem que o principal problema desse produto aqui, qualquer que seja ele, né, tá exatamente nessa frequência, porque o resto está praticamente respeitando aqui a norma, né? Então é numa frequência de... Vamos ver se a gente consegue determinar isso aqui, ó, 300, 400, 500, 600, 700. Então é entre 600 e 700 aqui, ó. O problema está aqui, ó, né? Entre 600 e 700 kHz. Então, por exemplo, aqui com essa medição, né, o projetista ele pode talvez fazer o projeto de um filtro que vai reduzir a emissão nessa faixa, né, ou fazer alguma mudança lá no projeto para poder evitar esse problema que está tendo, né, em relação à norma. Então, uma vez que ele resolveu, ele, por exemplo, fez um filtro aí excelente, essa emissão ficou do jeito que está aqui na direita, olha, respeitando a norma. Tanto a emissão medida no quase pico quanto na média estão abaixo dos limites, né? Então está aqui os limites e as medições estão bem abaixo do limite.